amigo, tudo bem? Como é que você tá, cara? Tudo jóia? Olha só, preparei esse vídeo aqui para te preparar um pouco mais relacionado à simulação de Monte Carlo, simulação de dados. Às vezes o conhecimento a respeito desse tema ele é mais difícil porque envolve estatística, né? E envolve algumas habilidades dentro do Excel, por exemplo, e que não é todo mundo que vai conseguir aderir com uma certa facilidade. Por isso a gente preparou esse vídeo justamente para que você consiga ver, rever, fazer com calma no seu tempo, beleza? Bora lá falar desse cara então. Olha só, meu amigo, você já sabe, antes de mais nada, já se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo novo aqui para poder agregar para você. Semana que vem tem mais, hein? Então, se você não quer perder, já se inscreve. Aproveita, já bate no sininho para você ser notificado do conteúdo que virá na semana que vem, para te desenvolver como um profissional melhor e, consequentemente, ter uma ascensão profissional, consequentemente, ter uma remuneração mais atrativa e, além disso, já deixa aqui nos comentários. Você conhece um pouquinho de estatística, agrega valor para você esse tipo de conteúdo? Deixa aqui, eu quero saber se você quer mais conteúdos como esse, beleza? Bora falar desse cara então. Olha só, meu amigo, o que é a simulação de Monte Carlo? Bom, primeiramente preciso te dizer o porquê que ele tem esse nome, né? Da onde que surgiu esse negócio? Bom, eu não vivi naquela época para poder te afirmar com tanta certeza se isso de fato aconteceu. A gente não sabe, né? Mas a bibliografia diz que os primeiros a utilizarem isso daí foram alguns físicos e matemáticos que aplicavam aí algumas técnicas voltadas aí para esse tipo de simulação de dados e que eles utilizavam ali ao frequentar um cassino que ficava na França, na cidade de Monte Carlo. E aí, por esse motivo, levou esse nome, isso aí no século XX, então nos anos 1930, 1940, ali, por ali, tá? Esse método de simulação de dados, ele te ajuda a simular dados, coletar dados ali, para você simular situações e poder tomar decisões, impedindo que você se baseie em decisões por achismo, tá? Aquele negócio, eu acho que é isso. Putz, não funciona assim, cara. O seu achar nem sempre é tão assertivo, né? Então, nada melhor do que a gente usar dados e fatos para conseguir tomar decisões mais assertivas e com uma probabilidade de ocorrência mais adequada. Fechou? Então, bora falar desse cara, como ele funciona. E a gente vai simular uma situação aqui. Claro que os dados são hipotéticos, é apenas para que você veja uma aplicação. O desafio vai ser você adaptar isso com os dados que você já tem do seu departamento, tá? Da empresa aí no qual você atua, no seu segmento. E a partir desses dados você poder utilizar para poder fazer verificações aí relacionadas à probabilidade de algo acontecer, ou de repente você verificar os riscos que você vai tomar, né, em cima de algum processo, tá? Vamos falar desse cara. A gente vai tomar aqui como exemplo uma simulação de Monte Carlo para uma estamparia, uma empresa no segmento de estampo, né? Uma empresa ali que faz conformação mecânica. Você tem matriz, você tem molde, pá, faz ali o capô de um veículo, faz ali o teto de um veículo, faz a traseira de um veículo, beleza? Por exemplo, tá? Ou de repente peças menores ali, equipamentos, peças, chapas, estampagem, beleza? A simulação que a gente vai considerar aqui tem as seguintes informações. A gente vai considerar aqui compra de matéria-prima, tá? Então a gente precisa comprar matéria-prima, tá? Então aço para poder fazer estampo desses materiais, corte e estampo ali. E esses materiais vão ser estampados, recortados ali. A gente precisa adquirir material. Então a gente precisa comprar material ali de alguma grande empresa, né? Uma Belga, uma Gerdau, Uzi Minas, né? Empresas ali do segmento de aço, para a gente conseguir estocar isso daí, fazer aquele volume que a gente precisa por mês. A gente está considerando aqui um consumo médio de 2 a 4 quilos por peça estampada, isso a depender do mix. Como assim, depender do mix? Bom, às vezes o cliente joga uma quantidade de produtos, às vezes ele joga uma outra quantidade de produtos. O produto, né, o insumo que a gente vai utilizar, o aço, vai ser o mesmo, tá? E a gente está considerando que o mix de produtos afeta o peso da peça. Então, se vem mais peças A, eu tenho menos peso. Se vem mais peças B, eu tenho mais peso, tudo bem? Então, os fatores que vão determinar aqui quanto que eu preciso comprar de aço, a gente está considerando aqui de 2 a 4 quilos o peso,
dependendo do mix, por peça. Desperdícios e retrabalhos aí na ordem de 3 a 5%, tá? Então, a gente tem ali retalhos, né? Então o cara faz ali o corte, tem ali uma sobra de material, tem um materialzinho ali que a gente acaba descartando ali para poder fazer alguma venda ou de repente utilizando para outra atividade, mas não vai ser para o uso final daquela peça. E também a gente tem aí desperdícios de material, tá? Por prensagens incorretas, estampagens incorretas, cortes incorretos, tá? Então a gente está considerando de 3 a 5%. E o volume de produção a gente está considerando de 72 mil peças a 108 mil peças mês, tá? Isso a depender do mix, tá? Então a gente está considerando 72 mil a 108. Vamos considerar aqui que essas compras elas não são feitas num sistema puxado. O cliente coloca quais são as necessidades e a gente compra material em cima da necessidade dele. Vamos dizer que o nosso negócio ele é baseado em alterações ali flexíveis, né? A gente tem uma zona congelada de uma semana, mas a gente precisa comprar material para um mês. Então a gente se baseia aí em expectativa de um mês, que varia dentro daquele período, e a gente tem uma zona congelada ali, uma frozen zone, de uma semana. Então a gente precisa comprar para o mês. Vamos considerar aqui de 72 mil a 108 mil peças mês, ok? Esses três fatores vão determinar a quantidade de material que eu preciso comprar. Então eu estou falando de 72 mil a 108 mil peças. Eu estou falando de 3 a 5% de retalhos, de desperdícios. E eu estou falando de 2 a 4 quilos por peças, tá? Nossa, tudo isso de quilo por peça? Pode ser, de repente, um capô de um veículo. O capô de um veículo tem cerca de 5 a 10 quilos, né? Então, às vezes é mais pesado, tá? Pode ser de repente alguma peça um pouco maior, né? Uma estampagem de um veículo, né? De repente um capô, de repente de uma lateral, de repente de uma porta. Então às vezes tem itens mais pesados. Lembrando, é apenas uma simulação, você precisa fazer uma adaptação para a sua área, para o seu departamento, fechou? Muito bem, passado então os três aspectos aqui, para eu determinar o quanto que eu preciso comprar, eu preciso saber qual é o volume de retalho, de desperdício em percentual, que varia, né, de mês para mês. Qual é o volume de produção, beleza? Que varia de 72 mil a 108 mil. E qual é o peso das peças, que vai ser de 2 a 4 quilos, que também varia conforme o mix. Muito bem, sabendo disso, a gente então agora vai entrar no Excel. Eu vou te mostrar como é que você habilita algumas funções estatísticas aqui dentro do Excel e também vou te mostrar como é que você faz para conduzir isso aí, simulando esses dados passo a passo, beleza? Vamos lá! Então vamos lá, meu amigo. Como você está vendo aqui, eu já lancei algumas informações aqui para a gente se pautar. Então tem aqui o peso médio, certo? O peso médio aqui do máximo mínimo, 4,2 em quilos. Eu tenho aqui os desperdícios, onde eu estou falando aqui de 1,05 a 1,03, considerando 5% de desperdício e 3% de desperdício. E eu também tenho aqui uma distribuição binomial relacionada ao meu volume de produção. O que é isso? Esse cara tem um ponto adicional. O que é uma distribuição binomial? Uma distribuição uniforme é uma distribuição que passa por isso aqui, ó. Ela tem mais ou menos esse perfil aqui, ó. Ela vai, aí ela vem reto e ela acaba. Muito bem, então ela é reta, tá? Ela é uniforme. Uma distribuição binomial, ela tem uma característica como se fosse uma curva normal. Então ela faz isso aqui, ó, uma curva normal, uma curva de Gauss, tá? Ela tem esse perfil, tudo bem? O que a gente vai considerar aqui? Vamos considerar apenas para efeito de exemplo, tá? Esse aqui é o nosso volume de produção, o máximo que a gente tem é de 108 mil peças, tá? Isso aí historicamente nunca passou disso. E esse valor aqui, ele varia em torno aí, uma probabilidade, tá? A probabilidade é que a gente chegue aí, historicamente, né? Vamos falar que historicamente o máximo aí é atingir em torno, cara, de 0,9, tá? 90% em relação a esses 108 mil peças, tá? A gente nunca chega a isso aqui, é muito raro, tá? A probabilidade aqui, ó, nossa probabilidade é aqui de 0,9. 90% vai estar aqui em torno de 90% desse valor, tá? A grande maioria vai estar em torno de 90% desse valor, ok? Muito bem, então eu vou apenas mesclar esse cara aqui. Esse cara aqui até deixa de ser
utilizado, não tem tanta funcionalidade, vou colocar ele até numa outra cor aqui, tá? Agora esse cara e esse cara passam a ser utilizados. E esse total aqui vai ser a minha multiplicação do volume de produção pelos desperdícios pelo peso médio, tá? Vamos lá então, vamos simular os nossos dados aqui. Como você pode ver, eu já tenho aqui dentro da opção de dados a análise de dados habilitada. Para você conseguir habilitar a análise de dados, basta você clicar com o botão direito aqui, selecionar em personalizar a faixa de opções e clicar em suplementos. Dentro de suplementos, você vai clicar em suplementos do Excel. Se o seu não aparecer, você pode clicar aqui ó, em arquivo, opções. Ele também abre a mesma aba, você vem em suplementos, vem aqui em gerenciar, suplementos do Excel. Clicando em suplementos do Excel, você clica em ir. Ao clicar em ir, ele vai te abrir aqui ferramentas de análise e dentro de ferramentas de análise você vai dar um OK. Muito bem. Feito isso, você abriu aqui esse cara, abriu a tela dele aí. E aí agora você tem esse cara aqui habilitado, análise de dados. Clicando em análise de dados, você vai selecionar a opção de geração de número aleatório. Geração de número aleatório. Ao clicar em geração de número aleatório e clicar em OK, ele vai te dar algumas opções ali de uso, tá? Eu vou deixar aqui tudo apagadinho para a gente poder tomar como referência. E a gente vem aqui preenchendo. Número de variáveis. Bom, primeira coisa que eu vou avaliar é o peso médio. Por isso eu vou colocar aqui 1, porque é uma variável só que eu vou avaliar nesse momento. Apenas o peso médio. O número de números aleatórios que eu quero simular, eu vou colocar aqui um número de 10.000, apenas para ter um grande volume, tá? Eu vou fazer uma troca aqui ó, de distribuição e vou colocar uma distribuição como sendo uniforme. E essa distribuição uniforme eu vou colocar aqui entre 2 e 4, beleza? Que é o nosso peso, que vai de 2 a 4. Intervalo de saída, eu vou selecionar aqui essa opção e vou selecionar aqui o local onde vai sair esses dados, que vai vir aqui da minha célula A3, do peso médio. É ali que eu quero colocar os dados que eu vou lançar. Vou dar um Enter e vou dar um OK. E automaticamente ele já gera os dados para mim. Note que esses dados aqui que foram gerados, eles estão compreendidos entre 2 e 4 e eles têm uma grande quantidade de casas decimais. Isso aqui é muito bacana para a gente conseguir utilizar os nossos dados, coisa que, por exemplo, uma distribuição binomial não faz. Essa binomial ela vai ser sempre números inteiros. Tá? Muito bem, lançamos então esses dados, agora a gente vem aqui para os desperdícios, que também será uma distribuição uniforme. Não existe apenas essa forma de fazer uma distribuição uniforme, você pode também fazer por igual, aleatório entre. Essa é uma fórmula do Excel que permite você selecionar ali as opções. Tá? Um detalhe é que esse aleatório entre, ele não entende muito bem dados quando a gente está falando de vírgulas, e quando a gente coloca números inteiros, ainda assim, por exemplo, esse cara aqui, ele vai me dar valores que são inteiros e não valores que tem ali casas decimais, ok? Então, o ideal é você fazer como eu fiz aqui. Vamos lá, desperdícios, a gente vai vir aqui agora em dados novamente, análise de dados, geração de número aleatório, OK, e vamos colocar aqui número de variáveis 1, dados aqui, mantemos 10.000, e agora a gente vai entre 1,03 e 1,05, colocando as minhas informações na célula B3. Vou dar um Enter aqui e um OK. Muito bem, ele já gerou os dados aqui pra gente, olha lá. Temos todos os dados, 10.000 dados aqui, ok? 10.000 dados para serem analisados. E o nosso volume de produção. Esse, como eu te falei, ele vai ser uma distribuição binomial, tá? E essa binomial, ela precisa dali de uma probabilidade, né? Um P. Qual que é a probabilidade? A grande maioria ali vai estar ali em torno de 90% desse valor, ok? Vamos colocar então esse carinha aqui. Vamos lá, mesma coisa, dados, análise de dados, geração de número aleatório, OK, OK. Vou manter aqui como sendo 1, manter aqui como sendo 10.000, vou selecionar a opção aqui de binomial ao invés de uniforme dentro da nossa distribuição. O nosso valor P vai ser de 0,9 e o nosso número de tentativas, se eu colocar aqui o valor de 108.000, ele vai dar uma travada, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar apenas como sendo 108, não, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar como 10800, vou colocar aqui 5 caracteres, que eu sei que com 5 caracteres ele vai entender, tá? Então vou colocar aqui e vou colocar eles na célula C3.
Vou dar um OK aqui, depois eu multiplico esse cara por 10. Vamos ver aqui o que ele vai gerar pra gente. Muito bem, ele gerou os dados aqui pra gente, então. A gente está vendo aqui números que são inferiores a 108 mil, justamente porque a gente considerou esse de 0,9, 108 mil seria o valor máximo, mas nunca vai chegar nesse cara. Geralmente aqui ele não passa de 0,9. E aí você vai ver que a grande maioria dos dados vai estar ali em torno desse valor, tá? Eu vou fazer apenas uma pequena adaptação desse carinha aqui. Eu vou só incluir aqui uma nova coluna. Vou colocar esse cara aqui vezes 10, porque a gente tirou um caractere, né? Então vou multiplicar isso aqui por 10. Vou jogar esse cara até aqui embaixo. Muito bem, pronto, feito. Vou mesclar essa célula aqui novamente. Show de bola. Então temos os dados aqui. Vou copiar esse cara. Vou vir aqui, vou dar um Alt C, V, V, colar como valores e vou deletar esse cara. Muito bem. Temos os dados agora adaptados, bonitinhos, estão na ordem de 97 mil, 96 mil, por aí, tá? Ok, fizemos a montagem desses caras aqui. Agora, a gente vem aqui para o nosso total. O total, ele vai estar relacionado com a multiplicação desses caras. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar uma nova coluna e vou colocar aqui o total, que esse total vai permitir eu saber quanto que eu vou precisar comprar de aço para poder atender a minha demanda, ok? Então vamos lançar aqui, ó. Vou colocar aqui o peso médio, vou multiplicar o peso médio pelos desperdícios, vou multiplicar pelo meu volume de produção e vou arrastar esse cara até a parte inferior, ok? Então tenho dados aqui, ó, sendo jogados aqui de ponta a ponta, fazendo novamente para você conseguir pegar. Então eu estou multiplicando esse cara por esse cara, por esse cara, certo? Tenho eles aqui e estou arrastando até lá embaixo, clicando aqui 2 vezes nesse maisinho que aparece aqui. Muito bem. Feito isso, temos aí as informações, temos aqui o total. Isso aqui já está em toneladas, certo? Já está em toneladas. Eu vou reduzir aqui a quantidade de números, né? Para ter aqui apenas em quilos aqui, um negócio um pouquinho mais fácil para a gente conseguir fazer a nossa montagem, tá? Temos aqui, ó, 219 mil quilos a 387 mil quilos. Eu vou colocar aqui uma formulazinha no total, tá? Vou colocar uma formulazinha aqui no total, onde essa formulazinha vai ser igual máximo, beleza? Máximo. Qual é o máximo valor que eu tenho aqui dentro desses caras aqui nessa coluna D? Qual é o máximo valor? Vou dar um Enter e ele me deu aqui um valor de 409 mil quilos 790. Vou colocar aqui então outro como sendo mínimo, ok? Ambos com acento circunflexo. Vou selecionar aqui a coluna toda e vou dar um Enter para a gente ver qual é o mínimo. Bom, ele me mostra aqui um mínimo de 199, um máximo de 409 e esses caras aqui agora eu vou utilizar para construir o meu histograma, tudo bem? O histograma, ele é um gráfico que possui aí colunas. Essas colunas são colocadas em modelo de categorias. Por isso eu vou precisar criar essas categorias aqui no Excel, tá? Eu vou criar essas categorias aqui, bem ao lado. Vou incluir aqui uma nova coluna, vou colocar aqui categorias, ok? Categorias, tá? Esse material, inclusive, eu vou disponibilizar para você conseguir ter os dados como referência, tá? Então temos aqui as categorias e eu vou colocar as categorias aqui. Ele vai de 199,453 a 409. Bom, eu vou andar aqui de 10 mil em 10 mil, ok? De 10 mil quilos em 10 mil quilos. Vamos lá. 10 mil quilos em 10 mil quilos, vou ter praticamente aqui entre um e outro, mais ou menos 20. Tá, vou colocar 5 mil, tá? 5 mil acho que vai ficar mais interessante, que aí eu tenho cerca de 40 colunas, tá? Então, vou começar aqui, o meu primeiro valor vai ser 19 mil, porque ele é inferior a esse valor menor que eu tenho. E aí eu vou colocando de 5 mil em 5 mil, ok? Então, eu tenho aqui 19 mil, perdão, não. Tenho aqui 190 mil, tá?
190 mil e eu vou andando de 5 mil em 5 mil, ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui 190 mil mais 5 mil quilos de aço, eu tenho 195 e eu vou arrastar isso aqui até cerca de 400, tá? A gente está falando aqui de 409, aqui, deixa eu lançar aqui, 410, muito bem, então tem aqui, ó, cerca de 45, né? 45 linhas, 410 mil, já é superior a esses 409. Tenho aqui as minhas categorias, tenho aqui o meu total, e aí a partir agora desses dados, eu vou montar aqui o meu histograma. O histograma ele também vai ser construído a partir desses dados que a gente tinha de opção aqui, que foi incluído no nosso Excel. Vamos clicar aqui em dados, análise de dados, vamos aqui em histograma, como o próprio nome diz, tá? Vamos colocar aqui a opção OK. Em seguida, intervalo de entrada. O intervalo de entrada é onde estão os dados que eu vou usar. Bom, os dados que eu vou usar estão aqui, em total, beleza? Vou pegar aqui da linha 3 da coluna D até a linha 1002, ok? De ponta a ponta. Para selecionar isso tudo, tá? Basta você selecionar a tecla Ctrl e Shift e apertar a tecla direcional para baixo que ele já seleciona tudo. Depois o bloco, o intervalo aqui de blocos, né? O número de categorias, ele vai aqui da célula F3, Ctrl Shift, até a célula F47. E em seguida eu vou colocar aqui uma nova planilha e eu quero resultado do gráfico. Tá? Isso vai permitir que ele já gere o gráfico automaticamente para mim, juntamente com as categorias aqui que a gente está incluindo. Vamos dar um OK. E aí você vê o histograma aqui nessa outra aba que foi gerada. Vou abrir esse histograma para deixar ele um pouquinho maior. Né? Ele já está aqui, está bonitão. Né? Ele tem aqui um perfil que, como a gente tinha muitos dados uniformes, ele tende a ter um perfil mais uniforme. Tá? Mas ainda assim, se a gente fosse fazer uma curva, esse negócio sairia mais ou menos assim, ó, tá? Mais ou menos com esse perfil. O ideal é que, quando a gente está tratando desses dados, ele tenha um perfil um pouco mais, digamos assim, um pouco mais normal, acontecendo mais em um determinado ponto, se distribuindo de forma simétrica em relação àquele ponto. Mas note que tanto no início aqui, quanto no final, eu tenho uma quantidade menor de dados acontecendo, tá? Vamos lá então, vamos fazer aqui a nossa simulação, tá? Eu quero ver a quantidade de dados que representa esse número menor, tá? Eu quero ver quanto que ele representa esse número menor. Eu vou excluir 5%, tá? Apenas como referência, daquilo que eu imagino que vai acontecer. Então, eu vou pegar aqui, eu vou excluir aqui 5% daquilo que eu julgo que é o maior número, ok? Porque isso aqui vai representar um número muito maior e eu quero trabalhar apenas com os outros 95%, tá? Vamos lá, então eu vou vir aqui para a nossa planilha e vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o total e vou colocar esse cara aqui, classificando ele do maior para o menor, ok? Vou classificar ele do maior para o menor. Vou continuar com a seleção atual, porque é apenas uma análise que eu quero realizar. Vou fazer a classificação aqui do maior para o menor. Opa, só um detalhe aqui. Eu preciso colar. Vou copiar esse cara em outro lugar. Muito bem, vou vir aqui então agora nessa outra aba aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou buscar eliminar os 5% maiores aqui, porque eu quero assumir esse risco. Eu não vou adquirir mais material do que aquilo que eu preciso. Então, eu vou extrair aqui 5%, que é o risco que eu aceito correr. E vou ver onde esse 5% se encaixa, tudo bem? Por isso eu vou vir aqui, vou selecionar essa coluna do total, eu vou abrir aqui uma nova coluna, vou selecionar essa coluna do total, vou dar um Ctrl C, vou dar um Alt CVV, que é colar como valores. Vou pegar esse total e vou lançar ele aqui novamente. E vou fazer aqui o seguinte, eu vou pegar esse cara,
e vou colocar ele do maior para o menor, do maior para o menor, tá? Coloquei aqui do maior para o menor e vou aqui continuar com a seleção atual. Muito bem, coloquei aqui do maior para o menor. Como eu tenho 10 mil dados, 5% de 10 mil seria equivalente aí a 500 dados. Então eu vou dar uma olhada aqui até onde vai esses 500, para eu extrair esses 5% aí que eu vou tomar como risco. Pô, Thiago, mas e se vier, né, um volume maior e tal? Eu vou tomar esse risco. Tá? É uma simulação de dados aqui, visto que eu não tenho base de dados para poder analisar. Então, vamos lá, vamos até a linha 500. Vou descer até a linha 500 aqui. Vamos lá. Aqui, opa, chegamos aqui. Estamos aqui próximo à linha 500. A gente tem que ir até a 502, né? 502 aqui. 502. 502, ele tá aqui, ó, em 394.357. 394.357. Então vou recortar esse cara aqui, vou voltar aqui, vou colocar esse valor. Vamos ver onde é que está situado esse valor. 394.357. Bom, 394.357, ele está a partir daqui, né? Então a partir daqui. Então, a partir desse valor, eu vou tomar como risco. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só formatar esse cara aqui, deixar ele um pouquinho mais bonito para a gente poder fazer a avaliação. Vou formatar a série de dados aqui. Vou deixar o espaçamento aqui deles de 50, para ele ficar mais bonitinho. E aí, esse cara aqui, ó, de 395 para frente, eu vou pintar de vermelho. Esse aí vai ser o risco que eu vou assumir e vamos ver, tá? Tudo isso aqui representa 95% das minhas simulações. Esse cara aqui é a minha exceção. A gente fez tudo isso para tomar uma decisão mais assertiva de quanto que a gente vai comprar de material, tá? E não simplesmente se basear no máximo. Porque se a gente se baseia no máximo, a gente está eliminando as possibilidades de risco. Só que às vezes não tomar risco sai muito caro, não é? Aqui a gente está falando aqui de comprar aço. Vamos supor que o preço do aço ele esteja na ordem de $1.000, tá? $1.000 a tonelada, tá? $1.000 a tonelada. Vamos colocar isso daqui praticamente aí, $1.000 a tonelada. Vamos fazer isso aqui em reais. Vamos considerar uma cotação do dólar. Vamos considerar uma cotação do dólar aqui de 5,50, ok? 5,50 reais. Então eu tenho aqui $1.000 e esse cara aqui a 5,50. Eu vou multiplicar esse cara por esse cara aqui e eu tenho aqui que a minha tonelada sai a 5.500. Eu teria que comprar 394 mil, né, quilos. Então isso aqui 394 toneladas. Eu estou colocando aqui vezes 394 toneladas. Opa! Esse cara aqui vezes 394 toneladas. Isso aqui me dá um custo de R$2.167.000. Tá? Poxa, mas e se fosse no máximo? Poxa, no máximo a gente está falando de 410. 410 seria esse cara vezes 410, 1, 2, 3. Isso aqui daria 2.255.000. Se a gente fizer a diferença desses caras, um menos o outro, a gente está falando aqui de R$88.000 que a gente vai deixar de investir na compra de materiais, tá? Para que a gente consiga empregar esse dinheiro em outra coisa. Claro que aqui a gente fez uma simulação. Isso aqui poderia ser 5% com uma posição muito mais para cá, né? E aí a partir disso a gente ter um custo ainda menor. Isso aqui foi apenas um exemplo voltado para custo, mas poderia ser atrelado a qualquer frente, poderia ser para ter uma estimativa de volume de produção, poderia ser para uma estimativa de satisfação do cliente e qualquer coisa atrelada a um histograma. Tudo bem?
Beleza, meu amigo? Espero que você tenha conseguido entender o passo a passo aí, espero que você tenha conseguido ver aí como é construído esse cara. Lembrando que se você já tem os dados, você não precisa simular. Isso aqui é apenas para novos produtos, novos projetos, novos negócios, para que você tenha uma visão e não se baseie em achismo e sim em dados e fatos para uma tomada de decisão, ok? Já aproveita, já se inscreve no canal porque toda semana tem conteúdo novo e nos vemos aí na semana que vem nos próximos vídeos, beleza? Já se inscreve, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa nos comentários o que você achou e nos vemos na próxima. Grandíssimo abraço e até lá! Tchau!